Oi, tudo bem por aqui? Que legal, puxa vida. Ó, faz tempo que eu não pregava assim num túnel. Bacana. Eu quero agradecer a vocês por terem me convidado para pregar aqui. Se bem que eu estou desconfiado que o convite foi para o quarteto, né? Eu vim de carona. Alguém deve ter pensado assim: poxa, chamar o quarteto, não chamar o orador, o velhinho vai ficar acabado. Então, muito obrigado, viu, pela gentileza. Eu estou... Obrigado. Eu estou saindo de uma virose muito forte. Ela me pegou semana passada e não está querendo me largar de jeito nenhum. Mas Deus me abençoou lá no Paraná, ontem em Santa Catarina. E eu tenho certeza que por sua bondade Ele vai me ajudar hoje também a entregar a mensagem, né, que Ele colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês. Eu tenho pensado nesses dias, vendo esse movimento de jovens tão lindo aqui no sul do país. Eu tenho pensado e comentado com os meus amigos que a gente não tem dúvida nenhuma de que isso é uma indicação clara, inconfundível, irrefutável, de que de fato o Espírito Santo está em nosso meio. Acredite, nenhum de nós está aqui porque a gente é bom. Nós estamos aqui porque Deus é bom. É a bondade de Deus que nos atrai na direção dEle, mesmo que às vezes a gente não tenha compreensão a respeito disso. Nenhum impulso no coração humano para o bem, para Deus, que não seja uma resposta nossa de uma iniciativa de Deus. Então, por isso que eu digo, nós não estamos aqui porque somos bons, mas porque Deus é bom. Também nós não estamos aqui porque nós somos fortes. É Deus quem é forte. É a força de Deus que nos capacita. É a bondade de Deus que produz no nosso coração uma inclinação para o bem. Por isso, todo louvor e toda glória ao nosso Deus e unicamente a Ele. Deus continue abençoando vocês. Foi exatamente há um ano atrás que aconteceram aqui as tragédias, não foi, no Sul? Foram dias tão difíceis, tão tristes, mas por outro lado foi tão bonito ver o empenho, né, a resiliência, a mobilização que aconteceu em todo o Brasil em relação ao Rio Grande do Sul. E é impressionante ver como ao longo desses meses vocês têm sido valorosos, dedicados, empenhados. Deus continue abençoando as terras gaúchas. Esse estado tão querido, tão significativo, de um povo assim tão acolhedor e ao mesmo tempo que ama tanto a sua terra. Eu, modéstia à parte, eu conheço o Brasil de ponta a ponta. E eu não vejo em todo o Brasil um povo assim que ama tanto a sua região quanto aqui. Não estou dizendo que os outros não amam. Eu, por exemplo, sou baiano e sou apaixonado por minha terra, e se alguém falar mal, eu mato. Então, assim, eu também gosto muito da minha terra, mas realmente eu não vejo assim um estado onde o povo ama tanto a sua terra, a sua região, como o Rio Grande do Sul. Parabéns por isso. E eu não estou falando isso, para fazer média com vocês, não. É porque de fato é assim. Eu estou falando do que eu conheço, como disse, porque tenho uma oportunidade, sobretudo por trabalhar para a igreja como evangelista, de conhecer realmente o país por todos os lados. Mas tá bom. Sabe que esse tema fortes, que eu acho, por sinal, muito legal, ele me faz lembrar o Salmo 60, verso 12, onde Davi diz essas palavras aqui: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Um verso simples, mas com a mensagem tão forte. Em Deus, diz Davi, faremos proezas. Proezas quer dizer coisas impensáveis, inimagináveis, grandiosas, espetaculares, incríveis,
Em Deus, diz Davi, nós faremos proezas. Ele diz assim, porque Ele mesmo, ou seja, o nosso Deus, Ele pisará os nossos adversários. Davi está dizendo assim, ei, se você crê em Deus para valer, você não precisa ter medo, porque você está destinado para a vitória, e é uma grande vitória. Adversários existem, e não são poucos, mas nós não precisamos temê-los, porque o nosso Deus é maior do que os maiores adversários que nós possamos ter. Ele pisará os nossos adversários. Deus vai humilhar, vai vencer, vai derrotar e vai triunfar sobre os nossos adversários. E consequentemente, é claro, nós vamos triunfar com o nosso Senhor. Davi sabia muito bem o que estava dizendo isso. Você se lembra? Ele era só um jovenzinho, diz a Bíblia, de boa aparência, ruivo, pastorzinho de ovelhas, quando um dia enfrentou um gigante filisteu de quase 3 metros. E quando o gigante viu que Davi era o escolhido do rei Saul para lutar com ele, o gigante olhou Davi com um cajado na mão, uma funda, uma espécie de um estilingue. Olhou Davi e disse assim, mas ei, vocês estão pensando o quê? Manda esse moleque aí, com um cajado na mão, para lutar comigo. Por acaso eu sou um cachorro? Eu vou pegar esse moleque aí, vou triturá-lo, vou detoná-lo, vou acabar com ele agora. Aí Davi disse assim, pois você vem contra mim, com lança, com escudo, com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus de Israel, o Deus vivo a quem você afrontou. E saiba que hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau! Era baixinho, mas era invocado, hein? Era pequenininho, mas era macho. Vem, seu grandão, vem se achando. Eu sou aqui pequeno, é verdade, fraco diante de você, mas o meu Deus é forte. Você afrontou o Deus vivo, e agora você vai acertar, é com Ele, porque eu sou representante dEle. E aí vocês conhecem a história, foi uma pedrada certeira. E depois Davi ainda pegou a própria espada de Golias e o matou. E naquele dia os israelitas venceram seus inimigos filisteus. Quando você está em Deus, mas ouça bem isso aqui, você não pode sair desse campuri sem entender isso. Quando você está em Deus, você é capaz de fazer proezas, especialmente no sentido espiritual, vitórias espirituais. Quando você está em Deus, não tem demônio que consiga fazer você dar um passo sequer na direção do pecado. Quando você está em Deus. Mas quando você está sem Deus, não se iluda, pensando que você é forte. Você é fraco sem Deus. Na verdade, sem Deus você é fraquíssimo. Quando o mundo diz que você é forte, o mundo está enganando você, está iludindo você para você quebrar a cara, para você se dar mal. É assim, o mundo mente, o diabo é enganador. Ele coloca na cabeça das pessoas que elas têm um potencial incrível e que elas podem vencer a tudo e todos e superar tudo. Elas não precisam de uma força que vem de fora, elas não precisam de Deus. Você é forte, você é capaz. E alguns conceitos desse de autoajuda, eles são tão insistentes, e o indivíduo se ilude achando que é o mais fortão de todos, e vai vivendo de acordo com sua cabeça, porque se acha muito inteligente, e só vai fazendo besteira, e se dando mal. Em Deus você é forte, mas sem Deus você é fraco, é fraquíssimo. E outra coisa maravilhosa quando a gente está em Deus, você não apenas vence, mas você se torna um agente, um instrumento através do qual Deus inspira outros para a vitória.
Quando você está em Deus, você influencia pessoas para o bem. E será que tem nessa vida algo mais precioso do que saber que nossa vida está sendo usada por Deus para que outros sejam abençoados? Será que existe uma pessoa mais rica, no sentido pleno da palavra, do que alguém que sabe que durante sua vida está sendo um canal de bênçãos para outros, sobretudo no sentido de levar outros a conhecerem o Deus a quem ele serve e ama? Davi, por sua confiança em Deus, ele inspirou os seus soldados, ele inspirou a sua nação. Davi teve um exército muito grande quando se tornou rei. E interessante que dos seus milhares de soldados, 37 homens se destacaram e ficaram conhecidos na história como os valentes de Davi. Pense num sujeito que não tem medo de cara feia, naquela pessoa assim que você diz assim: esse aí é pau para toda obra, madeira para toda construção. Esses 37 valentes de Davi eram guerreiros destemidos. Eles estavam dispostos a matar e morrer por causa de Davi e de Israel, porque eles acreditavam que Davi havia sido ungido por Deus para ser rei, e que Israel era a nação escolhida por Deus para abençoar as outras nações. Então esses 37 valentes de Davi, eles eram homens assim que topavam qualquer parada. Eles estavam dispostos a tudo pelo seu rei e pelo reino de Israel. E olha que desses 37 valentes de Davi, eu quero destacar apenas um deles, que está aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 23, no verso 10. Está falando de um homem chamado Eleazar. E no verso 10 diz assim: ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Desculpa aí, só para dar uma hidratadinha. Ele se levantou, atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Você pense comigo, esse Eleazar certamente era um cara muito fortão. Lógico, era um guerreiro. A espada, apesar de ser um instrumento pesado, era sua ferramenta de trabalho. Estava acostumado a erguer sua espada e lutar. Mas nesse dia, Eleazar lutou tanto e por tanto tempo, que a Bíblia diz que ele cansou a mão, ele já não conseguia mais erguer a mão. E um detalhe curioso, está escrito que sua mão ficou grudada, não é assim? Colada no cabo da espada. Ele lutou tanto que não erguia mais o braço, e a mão dele ficou grudada, colada no cabo da espada. De tanto que Eleazar lutou pelo seu rei e pelo reino de Israel. Quando eu penso em Eleazar, eu me lembro uma experiência que eu vivi parecida com essa. Eu fui estudar teologia com 17 anos, saí do interior da Bahia para São Paulo, lá para o UNASP. E quando eu cheguei lá no UNASP, fiquei sabendo que para ajudar a custear os meus estudos, eu iria trabalhar uma parte de período no colégio. Então eu fui para a faculdade de manhã, faculdade de teologia, cheio de sonhos, encantado com aquela experiência. E aí, de manhã, na segunda-feira, eu soube que eu tinha sido escalado para trabalhar na horta do colégio. Só que eu nunca tinha trabalhado com horta, com lavoura, com agricultura, eu não tinha nem noção como fazer. Mas, terminou a aula, fui almoçar, e aí 1h da tarde eu estava seguindo lá para a horta. Quando eu estava indo para o local, tinha um outro garoto indo também, e eu perguntei para ele: você trabalha na horta? Ele disse sim. Eu falei: como é trabalhar lá? Ele disse: trabalho é duro, mas é bom. Eu falei: o chefe é legal? Ele só disse assim: é um japonês. Eu falei: vixe, japonês? É que geralmente japonês é muito exigente assim, né? Aplicado, muito trabalhador, sistemático. E eu falei: japonês. E como é que ele chama? Ele disse assim: o nome dele é seu Fumiaki. Eu falei: Fumiaki?
Imagine um chefe com o nome Fumiaki. Falei, parece que não vai ser fácil. Aí eu cheguei lá, e logo que eu vi o japonês, falei a ele. Aí me aproximei e disse assim: ô seu Fumiaki, eu vim para trabalhar aqui. Aí ele me disse assim: nome, como chama? Como chama? Eu disse: meu nome é Gilson Brito. Aí ele olhou numa lista lá e marcou. E ele disse assim: de onde vem? Eu falei: olha, eu venho, a minha cidade é Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Ele disse: Bahia? Eu disse: Bahia. Ele falou: Bahia não bom, Bahia não bom. Eu disse: não, seu Fumiaki, Bahia bom. Ele disse: não bom. Eu já estava, não gosto que fale mal da minha terra, você também não gosta, não é? E aí eu disse para ele assim: seu Fumiaki, por que Bahia não bom? Ele disse assim: Bahia não gosta de trabalho. Não gosta de trabalho. Eu falei: não é possível que essa fama já chegou no Japão. Vocês sabem que existe, não é, essa difamação, né? Essa calúnia, essa injúria, porque Bahia gosta de trabalho. Pode não amar, mas gosta. A Bíblia não diz para a gente amar o trabalho. Bom, pelo menos eu nunca li isso. Se você já leu, fique na sua. Nem me deixe na ignorância. A gente tem que amar é o próximo, a Deus é o próximo. Mas ele não gosta. Eu falei: gosta, seu Fumiaki? Não gosta. Aí ele parou o assunto assim, cortou e entrou num quartinho escuro, que geralmente só ele entrava, e voltou com um par de botas de borracha, bota preta, e uma enxada. E disse assim para mim: toma, e limpa tudo, e mostrou assim um mato assim longe. Eu falei: ele está me testando. Pois eu vou provar para ele que Bahia gosta de trabalho. E aí eu peguei, coloquei a bota, pé enxada, e fui lá e comecei a carpir, capinar. Eu não sabia direito, mas eu dei o meu melhor, fiz o melhor que pude. E eu agarrei lá no cabo da enxada e fui trabalhando. Eu via uns colegas saindo para beber água, mas eu via que o japonês estava de olho em mim, eu estava de olho nele, e eu falei: sabe de um, eu vou ficar aqui, pá. Até que deu 5, era 5:30, não sei, ouvi o som de uma sirene, um som libertador, era hora de parar. Aí eu fui largar a enxada. E quem disse que a enxada me largou? É sério, a minha mão, de tanto que eu fiquei grudado ali no cabo da enxada, fazendo o trabalho, a minha mão eu senti que estava grudada mesmo. E aí quando eu despreguei assim, que tentei abrir os dedos, doía tudo ardido, cheio de bolhas. Eu olhei para o japonês e falei: vou matar esse japonês. Mas claro, depois eu descobri que o seu Fumiaki era uma pessoa doce, uma pessoa muito querida, e nós ficamos bons amigos, e eu provei para ele, quer dizer, ele nunca me falou isso, mas eu creio que eu consegui provar para ele que Bahia gosta de trabalho. Quando a Bíblia diz que Eleazar lutou tanto por Davi e por Israel, ao ponto de sua mão ficar grudada no cabo da espada, eu entendo, é que foi muito empenho, muita luta, muita disposição. Como eu disse, Eleazar estava defendendo o seu rei e o reino de Israel. A aplicação espiritual aqui é simples e fácil, não é? Você se lembra na carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz assim: irmãos, permaneçam firmes no Senhor, na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo, porque não é contra sangue e carne que vocês têm que lutar, mas contra as forças espirituais do mal. Revistam-se, portanto, diz Paulo, de toda a armadura de Deus, para que vocês resistam. Então Paulo menciona a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, e no final ele diz assim: e usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem, diz Paulo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, meus amigos, creiam no que eu estou dizendo para vocês, com experiência de muitos anos já, como cristão e como pastor. É a palavra de Deus que nos qualifica no combate contra o diabo. Você se lembra quando Jesus no deserto foi tentado 3 vezes?
A resposta de Cristo para o diabo na primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse o quê? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, o ponto mais alto, e disse assim: está escrito: ao Senhor teu Deus ordenarás e darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha o diabo citando a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, só não segue. Aí Jesus disse assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo levou Jesus para um alto monte, mostrou as glórias do mundo e disse assim: tudo isso eu darei a você, se você se prostrar e me adorar. Jesus disse assim: afasta-te, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E o diabo foi embora. Quando Jesus foi tentado, a palavra de Deus estava na sua mente, no seu coração, saiu pelos seus lábios e derrotou o diabo. Aliás, o verso que inspira esse tema fortes, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, não é? João diz assim: jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Esses jovens para os quais João escreve primeiramente eram jovens que viviam numa região do mundo chamada Ásia Menor, hoje onde está a Turquia. João está exaltando a força deles, mas não está falando de força física, ainda que seja na juventude que a gente tem maior vigor físico. João aqui está falando de força espiritual. Por isso ele diz assim: vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. Vocês estão derrotando o diabo, vocês são fortes. Mas porque eles eram fortes, a palavra de Deus permanece em vocês. Não há demônio que possa contra você. Quando a palavra de Deus de fato está na sua mente, no seu coração, quando sua mão está grudada, colada na espada do Espírito, a sua vitória é certa. Mas por favor acredite, o contrário disso é derrota. E se vocês me permitem abrir o coração com carinho e com sinceridade, essa é a razão porque a maioria dos cristãos hoje vive um cristianismo raso, tímido, inoperante, infrutífero. Essa é a razão porque hoje a gente tem uma igreja, e quando falo uma igreja, não estou me referindo só aos adventistas, igreja cristã de modo geral, mas incluindo a gente. Essa é a razão porque hoje a gente tem uma igreja condescendente com o mundo, com o pecado e com o diabo. Essa é a razão porque a gente tem uma igreja onde a maioria dá um testemunho fraco de um cristianismo sem poder, sem vitória, sem alegria. Porque a palavra de Deus não está na mente, no coração da maioria dos crentes. Mas você quer vencer? Claro que você quer. É por isso que você está aqui. Então eu lhe peço em nome de Jesus, faça um propósito de colocar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Isso só é possível se você procurar ouvi-la, lê-la, estudá-la todos os dias. Você não vai viver apenas alguns êxtases espirituais durante a sua caminhada cristã. Se você tem a palavra de Deus na mente e no coração e a busca todos os dias, você vai viver uma experiência espiritual, uma relação com Deus consistente, permanente, crescente. O problema é que a maioria só vive, como eu disse, alguns momentos de vibração, de empolgação espiritual, porque eles se entregam apenas em alguns momentos. Por exemplo, a gente sai desse Campuri, você volta feliz. Mas se você não buscar a palavra todos os dias, se você não estiver em Deus, você vai cair. Em menos de uma semana você já volta a fazer coisas erradas das quais você se envergonha, e que no seu coração você sentiu aqui o desejo de abandonar. Eu posso fazer uma ilustração bem simples, é coisa rápida.
Isso é só uma ilustração, tá? Já vou adiantar para vocês que isso nunca vai acontecer, pelo menos do jeito que eu vou mencionar aqui. Estamos aqui em Gramado, essa cidade turística, linda, não é tão querida. Digamos que nós todos somos de Gramado. E nós somos aqui os jovens adventistas daqui da cidade. E um dia chega para a gente um convite que vem da prefeitura, do Secretaria de Esportes da cidade. Um convite para a gente participar de uma série de competições esportivas. Então eles estão convidando sociedades de jovens, jovens de igrejas, jovens de empresas da cidade, jovens de instituições educacionais, quem quiser participar. Chega o convite para a gente, para os jovens adventistas de Gramado participarem desses jogos promovidos aqui pela cidade, que vão ter repercussão nacional. E aí nós nos reunimos com os nossos líderes e a gente decide participar. E nós vamos participar porque a gente está pensando assim, a gente vai interagir com eles com a intenção de evangelizá-los. Então vamos lá, vamos fazer essa ligação, essa conexão aí, para a gente poder levar Jesus para eles. Tá bom. Quais são as modalidades esportivas? Vai ter, por exemplo, o futebol. E aí, se quiserem me convidar, aceito ser o centroavante do time. Porque eu realmente tenho fama de matador, né? Já sabe, né? O resto mata o próprio time de raiva. Então, eu sou grosso, mas eu me disponho. Mas é melhor colocar o melhor. Vai ter futebol, vai ter vôlei, vai ter basquete. Mas aí, quando a gente olha a lista, vai ter também boxe. Boxe? Aí um já levanta e diz, não, então a gente não vai. Porque a gente não apoia esse tipo de esporte, é violento. Mas aí um outro diz assim, não, mas espera aí, se a gente não tiver um boxeador, vão dizer que não tem macho. Jovem macho na nossa igreja, forte, capaz de lutar. E aí fica aquela discussão e resolve que vai. Nós vamos ter um boxeador. É só uma viagem. Isso não vai acontecer. Mas tá bom, vamos ter o boxeador. E quem vai ser? Aí a gente começa a procurar um que tenha assim alguma característica que possa nos representar. E aí a gente tem a ideia. Tem um cantor do quarteto, né, chamado Fernando Menezes. Conhecem? Um que é grandão, fortão. Cadê o Fernando? Fernando? Onde é que o Fernando está sentado aí? Ou não está sentado? Ah, está aqui. Olha o nosso campeão aqui, olha o campeão aqui. Aê! Ele é grandão, eu não gosto nem de ficar perto dele, porque, apesar da nossa amizade, que é enorme, mas a grandeza dele ressalta a minha pequenez, né? Mas está aí, paciência, não é? Um dia eu serei como você. Estaremos top a top. Bom, Fernando foi escolhido. Quando recebeu a notícia, a princípio se assustou e ele disse, não, eu sou apenas cantor. Mas a gente insistiu, ele aceitou, ele é gente boa, tem um bom coração e está aí. A luta daqui 3 meses. Aí a gente diz para ele assim, Fernando, agora se vire. Você nunca lutou, mas vai lutar. E aí sabe o que acontece? A gente sai para trabalhar, para passear pela cidade e vê Fernando correndo aí pelas ruas, fazendo Cooper. E ele vai para a academia e começa a malhar bastante. É gente boa. E ele vai malhando, vai puxando lá um monte de ferro. E aí ele vai para uma academia especializada de boxe. Tem aquelas coisas, aquele negócio, como é que chama aquilo lá? Que fica pendurado assim, batendo. É o saco de saco. Aí o Fernando fica fortão. A cintura fica fininha, né? A pancinha murcha isso aí. Pronto, chegou o dia da luta. Nós aqui, vamos supor, seja um ambiente da luta. E aqui é o ringue, tá bom? Nós estamos todos na expectativa, torcendo por Fernando. Aí é anunciado o primeiro concorrente. E quem é o concorrente? Fernando Menezes, dos Jovens Adventistas. Aí ele entra no ringue com seu roupão de boxeador. Ele geralmente vem com roupão assim, não é? Cheio de adesivos, patrocínio, super bom, Novo Tempo, misericórdia, IACS, Casa Publicadora. Não é possível que depois de velho eu vou ser mandado embora. Bom, é só uma viagem, tá? Tira o roupão, todo mundo aplaude, aquela empolgação toda, mas de repente Fernando, ele está assim olhando pra gente, e ele vê e ouve a gente fazendo assim, Sabe por quê? Porque o adversário acabou de entrar no ringue.
E o adversário, ele tem quase 3 metros de altura. O adversário parece ter sido um homem muito bonito no passado, um ser muito bonito. Mas pelo tempo de vida, de pelo menos 6.000 anos, ele está totalmente desfigurado. E ele tem um olhar de maldade, de ódio. E ele entra no ringue, olha para o Fernando, que estava todo empolgado. E aí o Fernando vira um franguinho assustado, no cantinho do ringue, pensando assim, já era. Me dei mal, vai dar ruim, né? Sofrendo. Mas aí sabe o que a gente faz vendo o Fernando naquela situação? Primeiro a gente fica preocupado, e depois a gente resolve dar uma força, e a igreja começa a gritar: vai, vai, vai Fernando, você pode, você pode. Ele é grandão, o adversário é grandão, mas é só um. Outra coisa, é grandão, mas deve ser lerdo. Você é pequeno, mas é ágil. E tamanho não é documento. Os baixinhos falavam isso no passado. E é melhor derrubar um grandão, porque quando cai a queda é maior. Vai, não desanima não. E soa o gongo, começa o primeiro round, e Fernando resolve pensar assim: a melhor defesa é o ataque, eu vou para cima. E ele vai para cima, e ele começa a dar soco, e acertar o abdômen ali do... Ele começa a acertar o grandão, e o grandão leva porrada no abdômen, mas realmente nem se mexe. E ele fica olhando para Fernando dizendo: vem, pode vir. E o Fernando pensa assim: ele é muito mole, eu vou continuar batendo, quem sabe assim eu derrubo. E bate. Até que em algum momento o grandão levanta a sua luvona assim, sua mão, 50 centímetros de diâmetro, e vai assim no Fernando e um soco direto no queixo, e pronto, lona, nocaute no primeiro soco. E ele fica caído. E sabe o que a igreja faz quando o Fernando cai? A gente começa a dizer: levanta, vai, não desanima não. E ele vai. Nosso lutador é animado, ele não quer perder, ele não quer desistir, ele quer vencer. Ele fica pensando assim: todo mundo apostou em mim, meus amigos, minha igreja, minha família, agora eu vou ficar aqui humilhado, e o pessoal ainda está me dando força, está me ajudando, eu vou vencer. E ele levanta, e começa, e continua a luta, e ele parte para cima do gigante, e ele segue batendo, e bate mesmo. Sabe por que o diabo deixa você ter algumas vitórias quando você está lutando contra ele sozinho? É para você se iludir, achando que funciona. Mas ele só deixa isso por um tempo, porque o prazer dele não é ver você em pé, é ver você caído, humilhado. Porque quando ele humilha você, ele sabe que essa é a única forma que ele tem de atingir o coração de Deus. Na verdade, o grande ódio do diabo não é contra mim nem contra você, mas é contra o nosso Deus. E ele sabe que o que Deus tem de melhor nesse mundo, a despeito de tão marcados pelo pecado, somos nós. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Quando o diabo humilha você, ele está tentando tocar o coração de Deus e machucá-lo. Então, quando o Fernando levanta, começa a lutar de novo, e o diabo diz: vem, é só para enganá-lo, só para empolgá-lo. Mas depois de novo, outro soco, e o Fernando cai de novo. Pode cair de novo. Cai. Já que você está aqui, vamos até o fim. Fernando cai, e aí a gente, na melhor das intenções, claro, a gente diz o que para ele? Levanta, vai, você pode. A gente não desiste de você, Fernando, você vai conseguir. Presta atenção aqui uma coisa. Fernando toma outro soco e vai de novo para Londres. Mais uma vez? Só essa vez. Aí olha só, quando ele está caído aqui, humilhado, 3, 4, 10 vezes, não sei, chega um momento que ele percebe uma coisa, e essa aqui é a chave da virada, esse aqui é o ponto principal.
Quando ele está caído, humilhado, ele percebe uma coisa: tem alguém no meio da igreja, que está perto aqui dele, do ringue, que está dizendo para ele lutar também, como todos dizem. Só que o Fernando nota aqui, a ênfase dele é outra. Ele está dizendo assim para o Fernando: filho, lute, 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 mas ao mesmo tempo ele está com a mão estendida. Aí Fernando no chão entende que na verdade esse que está fora está dizendo para ele lutar, mas não é no sentido de levantar para ir derrubar o diabo, é no sentido de lutar para segurar a mão dele, se esforçar para tocar na mão dele. Porque quando Fernando toca na mão deste que está fora, ele está dando permissão para que ele entre. Então Fernando se esforça, toca na mão daquele que estava fora, e nessa hora o Senhor que estava fora do ringue dá um salto de campeão. Ele entra no ringue, ele levanta o Fernando, ele coloca o Fernando atrás de si, e os dois começam a andar na direção do adversário. Ninguém, a não ser o próprio Fernando e o inimigo, viram esse que entrou no ringue. Só eles dois viram. E quando os dois vão andando na direção do adversário, o adversário que estava se achando imbatível, invencível, ele vai andando para trás, chega no canto do ringue, salta as cordas e sai correndo pelo ginásio afora. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja o Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam o diabo, diz Tiago, e ele fugirá de vós. Presta atenção numa coisa: não é você que vai viver fugindo do diabo, é o diabo que vai fugir de você, se você está em Deus, se Cristo está com você. Na verdade ele não foge, não é da gente, ele foge é do Senhor que está conosco, porque agindo Deus, quem impedirá? Quem pode vencer o Senhor, Deus vivo, o Deus dos exércitos? Louvado seja o Senhor. Quando você sai de um campuri como esse pensando assim: eu não vou mais pecar, agora eu vou fazer tudo certo, só que você não ora, não estuda a Bíblia, não valoriza os cultos, não está com o povo de Deus congregado, e você continua só na internet, redes sociais. Por falar nisso, esses dias um dos meus amigos do quarteto me mostrou aí alguns influenciadores da juventude brasileira, aí no Instagram da vida, não é? E outras redes sociais. E eu fiquei olhando aquilo. Fernando, tem só um pedacinho no final. Eu fiquei olhando aquilo e pensando assim: oh meu Deus, que tristeza. Vocês sabem disso, sabem do que eu estou falando. Eu ando pouco aí nas redes sociais, mas eu fiquei olhando: meu Deus, 3 milhões, 7 milhões, 10 milhões, 20 milhões de seguidores. Com todo respeito, mas uns caras que a gente nem sabe direito quem que eles são, não é? Cheios de futilidade, de cultura inútil, nociva, permissiva. Sujeitos que se tornam celebridades de uma hora para outra, mas são pessoas vazias, e de uma hora para outra também, de uma hora para outra, caem no esquecimento, porque são pessoas vazias, fúteis, inúteis. A maioria não contribui em nada para colocar coisa boa em nossa cabeça, só bota porcaria, só coloca lixo. Você sai daqui, continua seguindo esses caras, essas mulheres malucas, e aí você acha que você vai vencer o diabo. Não vai, você vai perder. Você sai daqui dizendo assim: eu vou parar de pecar, e o diabo diz: parabéns, você vai conseguir. Vai não, o diabo sabe que você não vai. Mas se você sai daqui pensando assim: eu vou agora, pelo poder de Deus, estudar a palavra do Senhor todos os dias, eu vou pegar a lição da escola sabatina, como talvez já fiz no passado, e vou estudar todos os dias, nem que seja 15 minutos. Eu vou priorizar o culto na igreja, eu vou procurar orar mais a Deus, eu vou procurar me envolver na missão de compartilhar o Evangelho, eu vou botar Jesus no ringue comigo. Quando você faz esse propósito e vive dessa maneira, o diabo treme e se desespera, porque ele sabe que a sua vitória vem do Senhor. Louvado seja Deus. Fernando, quando o
adversário fugiu do ringue. Aí o juiz da partida olhou e disse: mas como assim? Estava vencendo e desistiu. E aí todo mundo fica impressionado como que isso pode ter acontecido. E o Fernando está lá em pé, está machucado, está destruído, coitado. Mas ele persistiu. Ele está em pé dentro do ringue. O adversário fugiu. Aí sabe o que acontece? O juiz da partida pega da luta, pega no braço dele e disse assim: senhoras e senhores, temos um campeão, Fernando Menezes! Aê! Pronto! E aí, valeu. Aí sabe o que acontece? Quando todos estamos celebrando a vitória dele, Fernando pensa assim: não fui eu. Foi o Senhor que entrou no ringue e que expulsou meu adversário. A glória não é minha, a glória é dele. Quando você está verdadeiramente em Cristo, você não busca glória para si. E aliás, permitam-me a franqueza, quando a gente vive muito buscando glória para a gente, e eu estou falando aqui especialmente para os líderes, tá? Isso é sinal de que a gente está longe de Cristo. Porque quanto mais perto de Cristo você entende que toda a glória pertence unicamente ao Senhor, é dele que vem a vitória. E o Fernando olha e pensa assim: não, o louvor é para Deus, ele me deu a vitória, louvado seja o Senhor. E por falar em vitória, nós temos agora 6 pessoas que serão batizadas. E é um momento maravilhoso esse, é claro, porque confirma 8, opa, tem mais 2. Então confirma o fato de que o Senhor, por sua misericórdia, está entre nós e está agindo em nosso meio. Vamos começar então batizando o Mateus, que está com o pastor Adilson, não é isso? Adilson. Pastores, eu poderia pedir a vocês para a gente fazer uma bênção para 3, já de uma vez, pode ser? Então o Mateus está com Adilson. Eu vou pedir o pastor Leoni que batize a Rihanna. Isso. Pastor Adilson, pastor Leoni com a Rihanna e o pastor Rafael com a Aliris. É assim? Estão os 3 no tanque com os nossos 3 jovens que serão batizados. O Mateus, que é da igreja de Vila Americana, a Rihanna, que é da igreja de São José, distrito de Esteio, e a Aliris, que é da igreja de Canela. Esses 3 serão batizados agora, e eles estão conscientes de que nessa hora estão trazendo Jesus para o ringue, para vencerem com Cristo. Deus abençoe, queridos Mateus, Rihanna e Aliris. Nessa hora nós, pastores, cumprindo a missão que nos foi dada pelo nosso maravilhoso Senhor, para o perdão dos seus pecados, para que em Jesus vocês tenham uma vida nova e vitoriosa, agora os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acredite, cada pessoa que se batiza é uma vitória do céu e uma derrota do inferno. Louvado seja o Senhor por esse momento tão sublime aqui em nosso Campuri. Agora nós teremos a alegria de batizar mais 3. A Mariana
com o pastor Kenol. Ok, então agora a Mariana com o pastor Kenol. A Mariana, ela é do distrito de Uruguaiana. E a Maria Luísa, que é da igreja de Nova Matias, distrito do Prado, com o pastor Rony. Isso. Tudo certinho? Falei certinho? A Mariana com o pastor Kenol e a Maria Luísa com o pastor Rony. Muito bem, podem. Acho que o pastor vai batizar. Pastor Rony, o senhor vai batizar as duas, não é? Vamos fazer uma bênção então para ambas, depois o senhor batiza cada uma, tá bem? Pode erguer as mãos sobre as duas. Vamos então batizar agora a Mariana e a Maria Luísa. Queridas Mariana e Maria Luísa, nesta hora erguemos sobre vocês nossas mãos, clamando a Deus que as receba nos seus braços de amor, para o perdão dos seus pecados, para que vocês sejam integradas à família de Deus e um dia estejamos juntos no céu. Nós, pastores, cumprimos nossa missão ao batizá-las agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Todos os momentos no Campuri são importantes, é claro, mas esse é um dos mais sublimes de todos, porque esse momento mostra a razão maior da existência da igreja, que é levar Deus ao coração dos nossos queridos. Agora nós teremos o batismo de uma mãe e sua filha, a irmã Priscila e a sua filha Isadora. Eles são da Igreja Central de Vacaria. Elas são e serão batizadas pelo pastor Ricardo. E também teremos o batismo da Leandra de Capão da Canoa, com o pastor Alex. Já podem entrar no tanque, por gentileza. Os próximos que nós teremos o prazer de batizar agora. Muito bem. A Leandra já está no tanque com o pastor Alex. E entrando também a irmã Priscila e a sua filha Isadora. Tudo certinho? Muito bem. Vamos então. Vamos fazer uma bênção para as 3 irmãs, tá bem? Já. E em seguida nós batizamos cada uma, tá bem? Irmã Priscila, sua filha Isadora e a Leandra. Queridas irmãs, nessa hora diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, nós pastores, servos do Senhor, com alegria em nosso coração, vivendo nossa vocação, temos o prazer de batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, amém. Deus, que o bom Deus, por sua graça, continue nos abençoando. Irmãos, todo batismo é uma prova inequívoca de que o Espírito Santo ainda está agindo. O Espírito Santo ainda não foi retirado da terra. E se ele ainda está agindo, significa que a oportunidade ainda está aberta para todos quantos queiram. Outro dia, no final de uma das nossas reuniões aí nas viagens com o quarteto, uma senhora me procurou para falar e ela esperou que eu cumprimentasse outros. E aí, quando eu me aproximei, ela me disse assim: pastor, me diz por que Jesus não voltou ainda. E antes que eu dissesse alguma coisa, ela me contou rapidamente. Ela me disse: pastor, o meu marido, ele morreu há alguns anos. E quando ele morreu, ele estava segurando nas minhas mãos, eu estava segurando nas mãos dele. E as últimas palavras dele para mim foram assim: querida, você sabe, o mundo está virado de cabeça para baixo. É sinal de que Jesus está voltando. Eu sei que eu vou morrer, mas a gente vai se encontrar logo. E ela foi falando e as lágrimas caindo. E ela me disse assim: mas pastor, já passou muito tempo e Jesus ainda não voltou, por que ele não veio? De novo, antes que eu falasse, ela disse assim: pastor, será que ele está esperando o mundo piorar? Porque o mundo está podre, por que ele não veio? E aí eu disse para ela assim: irmã, eu tenho certeza que Jesus ainda não veio, não é porque ele está esperando o mundo piorar. Ele ainda não veio porque ele sabe que tem gente a quem ele ainda pode salvar. É por amor a esses que ele ainda não veio. Você compreende? O mundo está podre. Jesus não está esperando o mundo apodrecer mais. E Jesus também não está indiferente em relação à realidade. Ele ainda não veio, não é porque está esperando o mundo piorar, mas porque ele sabe que tem gente a quem ele ainda pode salvar. Por isso que a gente não pode parar de pregar e anunciar o Evangelho. É por isso que a igreja faz eventos como esse, para fortalecer os que estão no caminho e chamar os que estão afastados para que venham logo. Eu pedi o quarteto para cantar agora uma música, uma canção que eu gosto muito, que é uma mensagem positiva, é um chamado para a vitória. Mas lembre-se, é vitória em Cristo, com Cristo. Você viu que o T do Fortes é uma cruz feita a propósito, para lembrar você que você é forte se você estiver junto à cruz, junto a Jesus. Ele vai fazer de você um vencedor, mas você tem que querê-lo, tem que desejar estar com Ele. Quando você caído estende a mão para Ele, você está dizendo assim: Senhor, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu aceito a sua ajuda. Tudo que Jesus precisa para lhe abençoar, para lhe dar a vitória, é a sua permissão, é a sua decisão. E quando Jesus entra no ringue, não tem diabo que resiste, não tem pecado que permanece. Quando Jesus entra no ringue, Ele santifica a sua vida. Irmãos, santidade é algo que sim, você e eu precisamos viver. Foi para uma vida de santidade que nós somos chamados. Aquele que verdadeiramente segura a graça de Deus, solta o pecado. Essa vida que estou na graça, mas estou no pecado, é mentira. Essa é uma graça barata, irreal, nula. A verdadeira graça de Deus recebe o pecador e o transforma, o santifica, porque há poder no Deus que nos tirou das trevas para nos manter na luz até a nossa vitória completa. Eu gostaria de fazer aqui um pedido. Eu sei que convite assim já foi feito aqui no Campuri, mas o Campuri é para isso também. Você que está aqui, que não é membro da igreja, nunca foi batizado, ou talvez já foi num outro movimento religioso, mas agora tem uma compreensão mais ampla da Bíblia.
Ou quem sabe você que já foi membro da nossa igreja, mas se afastou. O quarteto vai cantar agora uma mensagem que a gente pensou especialmente em você. E depois dessa mensagem eu gostaria de orar por você, pedindo a Deus para lhe abençoar com a vitória. Talvez você até já atendeu um convite desses aqui no Campuri de quinta noite até agora, não sei. Se você já fez isso, faça de novo. Busque a bênção de novo, não tenha receio. Que tal se você vier aqui para frente e a gente ficar aqui juntos, acompanhando a música do quarteto de pertinho? Eu estou falando para você que não é membro da nossa igreja, ou que talvez já foi, mas se afastou, mas você quer dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou estendendo minha mão, toca na minha mão, Senhor. Eu estou chamando o Senhor para dentro do ringue. Vem, Senhor, estou precisando de ajuda. Eu estou sendo vencido, mas eu sei que posso ser um vencedor com o Senhor. Vem, amém. Eles já estão vindo. Uma salva de palmas carinhosa para eles. Venham aqui em nome de Jesus, não tenham medo. Vocês são recebidos com carinho. Nós somos uma família que louva a Deus e que está na presença dEle, amém. Venham aqui. E que bom que vocês estão vindo, Deus seja louvado. Ouça com atenção essa música linda, tá bom? Ore a Deus no seu coração, pedindo a Deus a vitória. Os pastores que desejarem vir aqui cumprimentá-los, venham também, tá bem? Vamos ouvir a música. Durante a canção, você ouve e ora a Deus. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair, vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão, Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou.
amor é milagroso, nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer, vou triunfar. Amém, amém. Amém, amém. Eles são muito fofinhos, não são? Eles pregam cantando. Eu acho isso tão lindo. Deus dá dons para os seus filhos, para que nós possamos usá-los, para que todos sejamos abençoados e o nome de Deus seja glorificado. Amigos, Deus os abençoe. Vamos para frente. Vamos para cima. Deus tem vitórias para você. Só continue com seu coração conectado ao dele, e você vai ver lindos sonhos de Deus. Lindos sonhos de Deus ainda vão se realizar na vida de vocês todos, e de vocês também, de nós todos. É só a gente continuar no Senhor. Vocês sabem que o Campuri continua até amanhã, meio-dia, não é? O pastor Gustavo, que é o nosso atual líder dos jovens daqui dos 3 estados do sul, ele vai pregar amanhã de manhã, aliás, hoje à noite, amanhã de manhã, e a gente vai ter mais batismos aqui no Campuri. Se algum de vocês já compreende o significado do batismo, já entende as mensagens bíblicas principais, quem sabe alguém até já foi membro da igreja e se afastou, se você estiver consciente e quiser desejar o batismo para hoje ou para amanhã, procure o pastor, tá bom? Da sua sociedade jovem, converse com ele e ele vai analisar com você a possibilidade, caso você queira, de ser batizado até aqui no Campuri. Mas se não for aqui, em nome de Jesus eu lhe peço, não desista. Salvação não está no batismo, salvação está em Jesus Cristo. Mas todos os que aceitam Jesus como Salvador devem passar por essa experiência simples, porém de profundo significado. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. O batismo faz parte da experiência cristã, marcando o início da nossa caminhada com Deus. Deus os abençoe. Deus abençoe vocês todos. Podem se levantar, por gentileza, e vamos agora orar juntos ao Senhor, tá bem? Eu vou fazer uma oração e em seguida o quarteto também vai orar com uma pequena bênção. Vamos orar juntos. Pai querido, Tu sondas os corações e sabes todas as coisas, Senhor. O quarteto e eu estamos felizes e agradecidos a Ti pelo privilégio que nos deste nesses 3 dias de participar desses 3 campuris e ver, Senhor, uma manifestação que vai ficar guardada em nossa mente, em nosso coração, de que de fato o Teu Espírito ainda atua e dirige pessoas para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Continua essa obra, Pai, que tens realizado na vida desses jovens, aqui no sul do Brasil, no Brasil inteiro e no mundo. Há tantos, Senhor, que têm desprezado os Teus caminhos, abandonado Tua palavra, ignorado completamente o Senhor, mas por outro lado tens levantado homens e mulheres, inclusive milhares de jovens aqui e em todos os lugares, que estão buscando uma vida de santidade, que estão priorizando o Teu reino, que estão decididos a viver para a Tua glória.
E dentre estes, Pai, estão estes aqui. Por isso eu peço por eles, Senhor. Como Jesus orou, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Que o mundo não consiga tocá-los, não consiga machucá-los, mas que eles permaneçam tendo sensibilidade espiritual, priorizando o teu reino, buscando conhecer, amar e servir ao Senhor, para que assim eles todos tenham uma vida com propósito e com significado, uma vida cheia de esperança. Abençoa todos, Senhor. Os que estamos no teu caminho há muito tempo, os que estão há pouco tempo e de forma especial, colocamos nas tuas mãos esses que estão aqui à frente. Recebe-os, Pai, que eles sintam teu carinho, que eles voltem com a certeza de que são chamados, porque são amados por ti. E que a paz do céu, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. E que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Amém, amém. Deus abençoe vocês. E só para terminar, como a gente costuma fazer no final do programa A Voz da Profecia na TV Novo Tempo, não se esqueçam do que nós cantamos e pregamos, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no coração, a gente se vê.